Itália, na sala de espera esperando. Vai conectar, vai conectar. Você fica na sala de espera. Isso. Aí tem o avisozinho azul do lado, assim, pedir para participar. Eu assim, eu acho que deve ser comigo. Uns 3 minutos, 4 depois. Não tem problema não, Cícero. A gente acabou de falar como a gente está com algumas pessoas chegando agora para participar do estudo. A Neide chegando agora. A Maíra também acompanhou o conteúdo que ela me falou, acompanhou o conteúdo offline. Vitor e André também. A gente estava falando aqui, Vitor, estava falando aqui de fazer uma revisão, passar rapidamente, assim, do capítulo 1 e 2. Oi, Paty. Oi, boa noite. E colocar em que status que a gente está agora, né? Que a gente está falando sobre a questão físico-química até da pineal, a gente não conseguiu ir muito além disso. E tinha me falado a respeito de fazer uma revisãozinha a respeito dos próprios parágrafos lá que estavam no livro, né? Isso. Então, eu já deixo contigo, porque eu acho que a leitura já é uma revisão, né? Essa fala já é uma revisão mesmo, né? Tá, mas a minha pergunta é o seguinte, assim, ó, nós vamos direto para essa revisão nos parágrafos, ou quer fazer uma revisãozinha daquilo que a gente viu até agora, dentro da pineal? Eu pergunto porque, assim, ó, quando a gente entrar lá nos parágrafos, a gente vai usar o que a gente já conversou, tá? Justamente porque lá ele, como é que eu vou dizer assim, o André Luiz, ainda que seja para nós muito didático, né, por causa dos questionamentos que ele faz, das reflexões que ele faz, ainda assim ele já tem uma bagagem, tá, de médico terreno, tá? Essa bagagem dá a ele uma certa tranquilidade diante de alguns comentários que os mentores fazem. Isso acontecia lá quando Lísias e Narcisa no nosso lar falavam, isso acontecia quando ele estava como é que é, Mensageiros, era ele, o Vicente, sob a tutela e agora não lembro mais. Aniceto. Sob a tutela do Aniceto, tá? Então, tem uma situação lá do Evangelho no Lar, que eu lembro bem que era do Evangelho não, desculpa, do Mensageiros, que era o Evangelho na Natureza, tá? Aquilo ali dá muito pano para é do segundo livro, né? Tá, é o outro livro. Dá muito pano para manga, por quê? Porque vai falar de elementos da natureza, o que é bem marcante dentro da Umbanda, tá? E que alguns estudiosos, né, que se entendem, aspas, né, donos da verdade e tal, isso e aquilo, acabam negando quando entram para estudar a doutrina espírita dentro da ideia kardecista, né, de ser científico e tal, então teria que negar isso tudo. Não é, ao contrário. Quando a gente entra na ciência propriamente dita, a gente vai ver que existe essa conexão, tá? E vai confirmar o que está lá no livro, no segundo livro, tá? De maneira bem tranquila. Então, o tempo inteiro ele está fazendo isso. Só que agora, aqui a gente apanha um pouco, tá? Porque André Luiz tem um conhecimento de sistema nervoso, de líquor, de sinapses, tal, isso e aquilo, que ainda que seja lá da década de 20, 1910, 1920, quando ele exercia medicina, tá? Ainda que seja daquela época, tá? É bem à frente do que muitos de nós temos, né? Então, Cícero, olha só, eu ia trazer para hoje, não sei se de repente a gente pode passar rapidinho aqui, encontrei um artigo da revista Reformador, que um endocrinologista, Jorge Cecílio Daer Jr., ele fez um levantamento a respeito dos dados que o André Luiz pontuava nos livros com o Chico, e ele colocou os estudos científicos em que momento que a ciência conseguiu constatar aquilo, sabe? Que em 1945 o livro foi escrito, e aí algumas coisas se confirmaram poucos anos depois, e outras muitos anos depois, ou outras décadas depois, né? Que estavam colocadas lá. Então, acho que junta isso, né? Junta o conhecimento médico prático do André Luiz encarnado, o conhecimento que ele já tinha, com o pouco conhecimento que ele tinha na prática que ele estava aprendendo, né? Ou reaprendendo no plano espiritual, e essa quantidade de camadas que a gente aqui na Terra não tem acesso, né? Não tem equipamento para conseguir medir e enxergar e conseguir analisar, pelo menos aos poucos, né? Agora o Dr. Sérgio está com aqueles microscópios nucleares, sei lá, que ele está conseguindo começar a fazer algumas fotos e conseguir mostrar para a gente isso que era só texto do André Luiz. Então, é legal
essa pontuação, assim, de como a gente parte de quase que uma coisa que é totalmente teórica, em 1945, onde não existe outro documento, é o André Luiz e o Chico que estão ali escrevendo aquilo e colocando, até nesse texto aqui diz assim, aqui em 2 páginas, deixa eu ver se eu acho aqui, em 2 páginas, assim o objetivo do texto é relatar as informações de André Luiz, as quais podemos certamente considerar como antecipações de achados científicos. O autor espiritual utilizou os seus relatos em linguagem coloquial, sem qualquer pretensão dos recursos da linguagem científica. Todavia, fez descrições sobre a pineal com a segurança de quem tem pleno conhecimento e não como quem faz especulações. Em apenas 2 capítulos, não 2 páginas, desculpa, em apenas 2 capítulos trouxe volume impressionante de informações sobre a pineal, seu hormônio, em número superior ao escrito pela ciência da época. Então, isso ele tirou da PubMed em 2015, uma declaração da PubMed de 2015. Eu vou deixar isso aqui lá no grupo depois, que tem várias passagens que estão no livro e os estudos depois com a referência dos estudos. Eu acho que é bem isso, assim, a gente está olhando 2021 para a pineal com os recursos que a gente tem e ainda a gente talvez não saiba, sei lá, metade, bem menos, às vezes. Isso, tá. Agora, olha só. Uma coisa que é importante a gente, como é que eu vou dizer assim, ter bem claro, tá? Todos os estudos que a gente faz, e olha que, não sei, eu me considero assim, acho que esse grupo tem esse padrão, né? Tem a capacidade de se considerar assim também, nós somos aprendizes de iniciantes, tá? É mais ou menos por aí. Só que, mesmo assim, a gente ainda segue, tá? E eu acho que não tem como deixar de lado em algum momento isso, a gente segue as orientações, tá, de Kardec, ok? Na verdade, do professor Rivaio, aonde a razão deve fazer frente, tá, a todas as colocações, tá, possíveis ou conclusões possíveis diante da fé, da crença e da vivência, tá? Dentro dessa ideia, é importante a gente compreender o seguinte, o que o Dr. Sérgio Felipe traz para nós, tá, são pesquisas. A conclusão das pesquisas são teses. Então, o que é que ele faz? No microscópio nuclear, lá, microscópio eletrônico, ele vai bem a fundo e ele traz imagens de alterações, tá, em determinados momentos onde células específicas, de órgãos específicos, têm comportamentos diferenciados, tá, durante certos momentos. Aí o que a gente observa? A gente observa, então, que há uma troca que vai um pouco além do que a ciência antes, tá, trabalhava. Essa troca tende, ou seja, é uma possibilidade. Essa troca, essa alteração, a célula estava assim. De repente, vamos usar um exemplo bem básico, fazendo prece, a célula se torna assim. A célula em si não mudou, mas ela adota um comportamento diferente. Se percebe oxigenação, calor, uma certa luminosidade, tá? Cuidado com a mística. A luminosidade que se observa na célula não é luminosidade perispiritual, tal. Não é isso. É luminosidade física. Ela é possível de ser mensurada, certo? Por quê? Porque a célula, ao entrar em, digamos, agitação, ela produz mais calor e esse calor também gera uma expansão de fótons, luz, ok? Tá. Até aí é ciência básica, pura, observação. Temos um elemento, célula. Colocamos este elemento em uma determinada condição, que é o estímulo, e a célula tem um comportamento. Puf, mudou. No seu comportamento, tá? Ela muda o comportamento conforme o estímulo. Show de bola. Ciência pura. O que vem a partir daí é a tese. Tese nada mais é do que eu observando determinada situação e eu tiro conclusões, tá? Estas conclusões, quanto mais embasadas em outros estudos, em outros elementos de informação, tá? Quanto mais pautada em outros elementos, melhor é a base, mais forte é essa tese. A tese quanto
a essa observação. Então, a observação é o que a gente tem que pegar nos estudos do Dr. Sérgio e considerar assim, o cara é bom. E realmente ele é, tá? Ele está mais de 30 anos fazendo isso, tá? Ele é muito bom nisso. Tá? Só que as conclusões são teses. Aí agora a gente tem que fazer aquele parênteses. Eu não estou discordando das conclusões do Dr. Sérgio, mas eu não posso aceitar aquilo como uma verdade. Eu tenho que considerar aquilo como uma possibilidade, certo? E enquanto não houver outra explicação, essa possibilidade está no top. Então, uma das possibilidades da mudança de comportamento, tá? Mudança de comportamento de determinadas células tem a ver com a troca energética que nós fazemos. Durante a prece, durante o passe, durante isso, durante aquilo e tal. Ok? Então, assim, ó, isso é importante a gente ter bem claro, porque senão a gente começa a ler as pessoas que estudam um pouco mais do que nós, que já estão há décadas fazendo pesquisa, e a gente começa a tomar isso como verdades. Daqui a pouco vão surgir outros e vão desmontar isso. Podem surgir outros que desmontem isso, tá? Então aí a gente fica sem eira nem beira, sem chão. Não, não é isso. Então eu tenho que considerar, são sempre possibilidades. Esse tipo de pensamento é o que se chama fé raciocinada. Então, assim, ó, hoje, indivíduo, crente, acreditar, creio que o Dr. Sérgio está no caminho, um caminho bem interessante, para demonstrar, para comprovar a troca energética que fazemos, que vai além do corpo. Mas enquanto isso não se confirmar, e vai demorar um pouco, porque os elementos de verificação, certo? Os instrumentos não são hoje estáveis. Então, esse mesmo estudo que o Dr. Sérgio faz hoje, nós vamos precisar que os equipamentos se aprimorem para a gente ter uma confirmação disso, com mais segurança. Quando a confirmação vier, aí eu vou dizer assim, o cara estava certo, o cara mandou bem, tá? E aí isso que a Ju falou para nós agora há pouco, olha só. André Luiz começa a ter contato com o Chico em 1939, certo? E aí começam a conversar, a trocar figurinhas, tal, isso, aquilo, informações, e depois é que vai vir a edição de Nosso Lar, a primeira edição de Nosso Lar, tá? Dali para frente foram anos, né, décadas de troca entre os planos, certo? André Luiz trazendo informação e o Chico registrando do lado de cá. Show de bola, para nós é maravilhoso esse intercâmbio. Só que aí a gente tem que pensar o seguinte, olha só. Se em 1939 ele começa a ter contato com o Chico, ele já está há 1 ano em Nosso Lar. Então a gente pula para 38, volta. Se ele ficou quase 9 anos do nosso tempo no umbral, certo? Essa informação não é nossa, né? É Chico lá atrás explicando quem é esse amigo que começa, tá? No próprio livro Nosso Lar tem um... No livro, no filme não. No livro tem um toquezinho falando do tempo, tá? Então, se ele ficou quase 9 anos do nosso tempo, então olha só, nós estamos em 39, 1 ano que Nosso Lar para ele começar, 38, quase 9 anos, vamos tirar mais 8 pelo menos, 1930. Então ele desencarna, certo? Algo em torno de 1929, 1930, tá? Então a construção dele como médico, ele não poderia ser considerado velho, mas ele também não era um jovem quando desencarnou, tá? E ele desencarna por causa de comportamentos outros, que levam anos para afetar o físico, e afetaram, tá? Então se pressupõe que ele exerceu no mínimo em torno de uns 20, 25 anos de medicina, tá? Então o que a gente tem aí? O que é que a gente tem aí? A gente tem de 1915 a 1930, 1905 a 1930. Esse é o conhecimento científico de André Luiz. E mesmo assim, ele faz observações. Nós estamos no 3º livro, tá, pessoal? Agora é que ele começou a se sentir mais solto. Nosso Lar, ele ainda estava, desculpa o termo, pisando em ovos, ele estava assim. No Mensageiros, ele ainda estava se assustando. Mas como é que pode? Não, mas por que isso? Ele tinha todo um drama, todo um emocional. Tá? Missionários é o primeiro livro que ele começa a demonstrar alguma maturidade. Ou seja, ele começa a se sentir em casa no plano espiritual.
tá? E aí por isso que vem comentários mais fortes, puxadas mais fortes, e aí é que a gente tem que prestar atenção. Então nós estamos com mais de 100 anos de defasagem, certo? Da ciência do homem. O observador André Luiz, no plano espiritual, tem hoje, se fosse o caso da observação hoje, uma bagagem de praticamente 100 anos depois, trazendo, porque somos nós agora, 100 anos depois, estudando com base no conhecimento que ele tinha lá atrás, tá? Então é importante a gente se situar no tempo e no contexto para a gente compreender como nós somos limitados, tá? E olha que esse estudo aqui eu acho maravilhoso, porque as pessoas abrem a cabeça para... Mas por que isso, por que aquilo? Então assim, ó, isso é legal. E a nossa base aqui do estudo, pelo que eu entendi até agora, Juliana, me corrige, por favor, é bem científica. Bem científica, tá? Porque assim eu tenho uma base firme para agora. Com essa base firme, eu começo a prestar atenção no meu comportamento. Então, assim, ó, isso aqui é extremamente forte, a base científica, para dizer que o meu comportamento não está legal, então eu tenho que mudar o meu comportamento. Porque se eu não mudar o meu comportamento, agora eu tenho consciência que eu não posso reclamar depois. Certo? Então, tudo que a gente estudar aqui com essa base bem sólida, vai me incutir uma ideia de mudança. De alguma forma, eu tenho que mudar. Fala, Sim, só para confirmar, assim, com relação à questão do estudo, a gente falou lá no começo que esse estudo ele vai ter o Missionários como sendo o livro principal, mas por pura necessidade que o próprio Missionários traz, o embasamento de toda outra literatura de Kardec, do próprio André Luiz, e qualquer outra literatura científica que possa ajudar a gente no entendimento. Então, a gente para em qualquer momento, a gente combinou, foi o nosso acordo lá no primeiro encontro. A gente para em qualquer ponto em que a gente consiga trazer mais referência, mais dados, para poder ir buscar, tá, ok, e sob esse ponto de vista, o que a gente tem hoje? Já existe alguma coisa ou não existe? E aí, já aproveitando, eu já queria engatar uma pergunta para ver se tu sabes ou se alguém sabe. Existe algum outro autor que seja encarnado ou não, que traga informações mais contemporâneas do André Luiz? Existe? A gente tem alguma outra referência, de repente? Não. Eu procurei, te confesso que eu não encontrei nada. Não. Eu recebo de vez em quando algumas mensagens, algumas aspas, orientações assinadas André Luiz. Só que eu vou ser bem sincero, tá? Eu não consegui confirmar, principalmente por quê? Porque usa um linguajar, tá? Que pode ser André Luiz, pode, mas o linguajar é muito anímico, entende? Então, olha só, André Luiz está na espiritualidade e eu duvido que André Luiz lá esteja tendo tempo de se envolver com regionalismos, bairrismos, com esse tipo de interpretação que limita a criatura, tá? Se lá atrás, em 40 e pouco, 39, 40, né, até 43 ali ele já está envolvido e vai se envolvendo cada vez mais, e a gente vê nas obras, são 16 obras, a gente vê nas obras um crescente dele, então assim, ele não tem tempo para se envolver com bairrismos, tá? O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que algumas mensagens vêm de André Luiz com falas que são muito regionalistas, que são muito limitantes, tá? Quando essas falas vêm desse jeito, minha forma de interpretar ou tem muito aí do médium, ou esse André Luiz, pode ser André Luiz? Pode, mas não é o mesmo André Luiz que psicografou através do Chico, tá? Então, assim, existe uma orientação de Kardec, a Federação Espírita utiliza, eu não sou muito de seguir, né, de Tames, né, a Juliana sabe bem, tá? Mas, assim, ó, uma coisa que é muito útil para nós é nós compreendermos que não importa quem assina, importa é a mensagem, certo? Não importa a forma como se apresenta, mas é o fundo que ele traz nessa apresentação, tá? Então, assim, o sentido das coisas, a intenção das coisas, tá? Então, quando a mensagem vem, ou uma orientação vem, e assina André Luiz, pode ser André Luiz, mas não necessariamente aquele, tá? Eu vejo com muitas ressalvas esse tipo de manifestação hoje em dia.
Porque olha só, se ele já tem uma certa imagem, um certo, como é que eu vou dizer assim, prestígio como autor espiritual, tá? Ele não vai se dar a transmitir mensagens outras que possam levar à dúvida ou que possam, digamos assim, ser consideradas frívolas, tá? Ele vai continuar esse trabalho, porque esse trabalho fez diferença e faz até hoje. Olha nós aqui estudando o livro dele, tá? Então, é bem importante a gente compreender isso. Só que eu não posso vir as costas simplesmente porque assinou André Luiz. Tem mensagens bem bonitas, mas a fala da mensagem, o conteúdo da mensagem mostram que são muito mais do contemporâneo nosso agora, certo? Do que de um espírito que vem com uma bagagem já maior, com um aprendizado maior, que já demonstrou pelas obras dele um crescimento extremamente interessante, tá? Ele não estaria se manifestando desta forma ou com intenções mais localizadas. Eu não tenho hoje nenhuma fonte que possa trazer essa. Aí tem um outro detalhe importante, Jô. O próprio Chico, antes de desencarnar, mais ou menos, se não me engano, uns 10 anos antes de desencarnar, ele foi questionado quanto à mudança da própria mediunidade, tá? E aí essa é uma correlação que, quando a gente termina o estudo da pineal, se torna interessante, tá? O médium, conforme a idade do corpo, ele vai encontrando limitações físicas. Então, a modalidade, o tipo de mediunidade pela qual ele faz o intercâmbio também muda, certo? Isso é quase que unânime, porque a ferramenta começa a apresentar limitações. Então, eu já não posso ter o gasto energético que eu tinha antes, numa manifestação psicofônica, onde vem aquela raiva, vem aquela coisa, onde vem aquele amor emocionante que, se eu fizer isso hoje, o corpinho vai embora. Eu vou ter uma síncope. Eu terminei de passar uma mensagem maravilhosa e chama a SOS Cardio, porque eu vou ter um... mas imagina o mentor, então os mentores, toda essa energia maravilhosa, tu vai ter... Não é a questão dos mentores, não é questão da falta ou da energia, mas é a questão de eu conseguir processar essa energia. Nós temos que trabalhar a realidade, tá? Então, assim, a gente vê isso, tá? Tem gravado, tá? Esse videozinho do Chico, numa entrevista falando sobre mediunidade, já bem debilitado, tá? E ele explicando que agora a mediunidade dele era muito mais suave, muito mais suave. Então ele conversa, óbvio, né? Maturidade, não tem nem o que questionar, né? Mas ele, assim, eu converso com os meus amigos a todo momento, mas eles não precisam mais falar por mim, entende? Então, assim, aquele transpasse, ou seja, a abertura energética para ver o acoplamento energético da entidade comunicante, que altera todo o padrão padrão endócrino, tá? Tudo vai se alterando. Quem é a chave mestra para o controle endócrino? Pineal, tá? Então, assim, tudo isso vai se alterando. Então, à medida que o tempo vai passando, vai amadurecendo. Então, Chico, uns 10 anos antes do desencarne, ele já traz um relato, falando da mediunidade dele, tá? Ele já traz um relato de que já tinha sido confirmado, certo? O Emmanuel já tinha confirmado para ele que estava prestes a reencarnar. Tá? Inclusive, aí é especulação, não importa pra gente. Como se, inclusive, o Emmanuel fosse reencarnar um pouco antes do Chico desencarnar. Tá? Mas como? Não é mentor dele? Não, não tem um só, né? É uma legião de... Ok? Até porque depois de... ele desencarna com 92, né? Com 92, ele começou aos 4 anos, ou seja, 88 anos de trabalho. Ele não tem um... O Emmanuel é mais conhecido. Mas fora Emmanuel, tem o André Luiz, Eurípides, tinha uma legião que andava junto com ele. Tá? Então, assim, um pouco antes dele desencarnar, supostamente o Emmanuel já estaria encarnado. Interior de São Paulo, com a programação de se tornar professor. Tá? Existe uma especulação aí, Cícero, também, que eu acho interessante, até por conta do contexto da vivência dos dois, assim, do que eles relataram para a gente, através do próprio Chico, né? Existe uma especulação, que não tem como confirmar ainda, que seria um invertido. O Chico ficaria no plano espiritual ajudando não é. Né? Porque imagina a dobradinha a dobradinha do Chico. Mas isso é muito mais especulação nossa, tá? Não, sim, sim. A Deles lógica... amigos, né?
a lógica construtivista e produtiva da espiritualidade, do processo reencarnatório, permitiria que os dois fizessem trocas. Sim, perfeito. Depois de décadas trabalhando juntos, mesmo em planos distintos, mas com uma energia muito próxima aos dois, tá? São irmãos, não tenho o que dizer. Não irmãos da carne, né? Irmãos em Cristo, a gente costuma, né, evangelicamente falar, tá? Então, assim, energeticamente eles são irmãos. Sim. Então é muito, muito óbvio. É como o Divaldo e a Joana são íntimos, né? Fica difícil separar, né? Isso, tá? Só que assim, ó, acreditar que Divaldo desencarna e vai se tornar mentor da Joana, né? Forte, né? Ficou bem, nossa, aquela coisa dessa assim meio atravessado, tá? Mas não desmerecendo o Divaldo, porque, né? Eu vou aproveitar e fazer mais uma pergunta aqui, vou falar, porque a gente tem o doutor... Só um pouquinho. Essa fala que eu fiz agora do reencarne do Emmanuel, né, logo antes, ou um pouco antes do desencarne do Chico, tal, isso e aquilo, é só para a gente compreender o seguinte, assim, ó, é muito provável, até pelo que a gente estuda nas obras de André Luiz, que ele já tenha reencarnado. Entendeu? Porque assim, ó, enquanto o Chico estava apto a transmitir, enquanto o André Luiz estava num crescente de estudo, pesquisa, bababá, no plano espiritual, transmitindo mensagens para cá, aonde que ele é mais útil? No plano espiritual, tá? Útil para ele, porque ele está crescendo. Olha, quem pegar as obras sequencial e vai estudar as penúltimas obras, ele não é a mesma pessoa que está fazendo os comentários no nosso lar, de jeito nenhum, tá? Tu vê, assim, uma índole muito próxima, mas tu vê um amadurecimento absurdo, tá? Então, assim, enquanto está fazendo esse trabalho, ele é extremamente útil no plano espiritual, ok? Só que depois que esse trabalho cessa, tá? Ele vai ficar... Não. Mas aí vem uma coisa que eu acho interessante, porque, assim, muita gente fala a respeito da medicina do futuro, né? Que a medicina do futuro, ela vai ter que olhar para um ser que considera o espírito. Né? Já existe aí, eu não sei como é que é o nome. Troca um pouco essa fala, Ju. A medicina do futuro, tá? Ela vai começar a considerar o atendimento do ser pensante, da mente, tá? Quando eu concordo plenamente com o que tu colocou, tá? É o espírito. Só que assim, ó, espírito já vem contaminado por apegos religiosos, doutrinários. Não, mas alma mais ainda. Mas eu ia citar aquele documento que a psicologia e a psiquiatria usam, eu esqueci o nome, onde eles relatam já o que é considerado patologia, entende? Eu não lembro como é que é o nome do documento. Não sou da área de medicina. Lembra, Andréia, qual que é o documento? Eu não lembro do documento em si, Ju, mas dentro da psicologia são 4 forças consideradas, né? Hoje já entra até uma 5ª força. A 4ª é a psicologia transpessoal, que engloba o espírito enquanto tema de estudo e atendimentos. E a 5ª é, se eu não me engano, o cuidado integral, que vem justamente nessa pegada de olhar o ser humano como, não só na parte holística, né, como um todo, mas trazendo principalmente essa questão energética e espiritual. Eu ia trazer, na verdade, a questão do Dr. Paulo César Frutuoso, eu ia chegar nele, onde ele começa a relatar, por conta do que ele está vendo, ele é médico, e por conta do que ele está vendo nas experiências que ele participa e as conversas que ele tem com os amigos do espiritual que relatam para ele que lá no futuro, no nosso futuro, a gente vai ter acesso a algumas informações para tratar do corpo de uma forma diferente. Que eles vêm aqui, tratam do corpo, olhando e enxergando coisas que a gente não tem capacidade de enxergar ainda. E que os médicos do futuro teriam, sim, um desenvolvimento mediúnico, que talvez nem fosse chamado dessa forma, né, mas de uma sensibilidade, para que tivesse a capacidade de olhar através da matéria, olha a loucura, né? Olhar através da matéria e fazer análises que fossem mais a fundo, num corpúsculo celular, por exemplo, né? Num detalhe que hoje depende de equipamentos, muito provavelmente vai ser comprovado através de exames, mas que os médicos teriam uma sensibilidade para poder direcionar e já saber qual seria o caminho. E aí eu fico pensando, ok, André Luiz desencarna e ele vai trabalhar em qual medicina? Não é nessa medicina que ele trabalhou lá no começo do século. Ele vai trabalhar numa medicina que já presume
essa integralização, né, de Uhum. corpo e planos sutis, vamos dizer assim, né, corpos materiais e corpos sutis. Então a gente vai ter um André Luiz versão 3, não sei se ele vai trabalhar na área de medicina, pode ser que não, né, pode ser que seja uma outra coisa que ele vai lidar agora, mas se fosse um André Luiz encarnado, especulação pura, né, mas um André Luiz encarnado aqui com, olha esse relato que você fez aí do o quanto de experiência que ele teve com a ciência que ele tinha no começo do século, o quanto que ele evoluiu no processo como um todo, no plano espiritual, entendendo o funcionamento bioenergético de praticamente todo o trabalho que ele fez, e aí ele vem para cá e pega a medicina com esses recursos que tem agora, com trabalhos, né, científicos que foram até onde foram, e ele chega, então, nessa medicina. Então, no meu ponto de vista, eu acho que eu gosto muito da abordagem do Dr. Paulo, quando ele fala que é necessário que exista essa abordagem. E aí existe uma universidade, e eu sou péssima para lembrar desses detalhes, mas uma universidade que, não sei se é aqui no Brasil, se é a PUC, mas que ela já aborda, acho que o Dr. Sérgio Felipe já fala sobre isso, né, que ela já aborda, já tem matérias a respeito disso, de mediunidade. Eu não sei qual é a palavra que eles usam, né? Não é só aqui não, Ju. Na verdade, assim, os últimos dois congressos médicos espíritas que eu tive a oportunidade de participar, tá? Eles já trazem esses estudos acontecendo na Inglaterra, acontecendo em outros lugares da Europa e acontecendo nos Estados Unidos. O Brasil acaba sendo sempre ponta, né? São, né, os mais atacadinhos aqui somos nós, tá? Atacadinhos que eu quero dizer assim, mais que buscam mais isso, tá? Então, na PUC, entre cada 10, tá? Como é que se fala? Trabalhos de conclusão de curso, tá? Teses de conclusão de curso, entre cada 10, pelo menos 2 fazem correlação com espiritualidade, tá? Correlação quer dizer o quê? Eles não trabalham, muitas vezes, o termo espírito, mas trabalham quanto à interferência do ser pensante, quanto os psicossomas, as coisas que nós vamos produzindo, tá? Sem que tenha como origem primária a matéria, tá? Então, assim, a mente pensante produzindo e interferindo no corpo. Nós já temos, sim, tem vários, inclusive tem 2 que são de doutorado, ok? Da PUC, tá? Que vão trabalhar explicitamente espírito. Explicitamente espírito. Tá? E nós temos agora, inclusive, o CID, né? Isso aqui que eu acabei de achar aqui. Isso, Achei nós temos o CID, Cadastro Internacional de Doenças, onde vai trabalhar a questão obsessão, tá? E dentro da questão obsessão, as justificativas para a inclusão desse CID é mediunidade, tá? Porque o CID não entra assim simplesmente do acaso, tá? Vou colocar o link lá também, achei. Tá? Então, e não é um CID só, né? Se não me engano, são 3 ou 5, né? Desmembrados, né? Tá? Mas a gente tem essa questão da obsessão. Tá? Então, assim, o que é isso? Isso é a ciência se rendendo à ideia, tá? Da presença de algo mais além da matéria. Ok? Vamos lá. A gente falta 20 minutos para acabar e a gente vai lá sempre. Tá, vamos pensar assim, vamos pensar assim, ó. Se a gente tiver pressa em terminar capítulos, em terminar obras, tá? Então eu tenho que pensar lá no final. Pronto, cada um lê o livro, ok? Vem para cá e faz alguma consideração. Não é essa a ideia. A ideia é fazer um crescente, certo? Tá? Então alguns vão dizer assim, pelo menos em cada encontro, eu queria a gente conseguir. Maíra, pelo menos em cada encontro eu queria que a gente colocasse um ponto, e nesse caso a questão medicina do futuro, beleza, a questão do conhecimento, assim, como se fosse um fechamento do que a gente viu hoje, né? A questão da evolução do André Luiz, a evolução dele como profissional, dele como pessoa, moral, inclusive, até porque passou por toda a questão pessoal dele, a questão da medicina como um todo, e aí, se a gente conseguisse, eu te perguntar se a gente consegue, por exemplo, nesse tempinho agora, começar a falar, começar a entrar naquele ponto que tu colocou ali, de voltar para o parágrafo lá, que eu acho interessante a tua ideia. Tá, eu vou te dar um Ou desgosto. não, pode ser. Isso, vou te dar um desgosto, porque antes de entrar no parágrafo, a gente tem que fazer uma consideração sobre fisiologia, principalmente sobre endocrinologia, tá? Então vamos lembrar assim,
Olha só. Deixa eu... Desculpa. Vamos lembrar assim, olha só. Quando a gente tem união cromossômica, tá? Essa união cromossômica vai acontecer, tá? Ou em laboratório, experimentos, outras coisas mais, ou vai acontecer na fecundação, tá? Ok? Então assim, ó, um corpo adulto tem em torno de 100 a 300 trilhões de células. Trilhões, é um número bem grandinho. Trilhões de células, tá? Cada célula dessa recebe uma informação, ok? Cada célula dessa carrega a informação de todo o restante. Como assim? Cada célulazinha carrega ali o códon genético, o código genético. Então, cada célulazinha dessa carrega o potencial do corpo todo. Ok? Porque isso aqui, ó, para se construir, teve que ser confirmado a cor do olho, teve que ser confirmado cor do cabelo, cor da pele, estatura variando entre X e Y, isso, aquilo, aquele outro, babá. Tudo isso tem um coeficiente genético, certo? Estou falando da matéria. Toda matéria tem um coeficiente genético. Se esse coeficiente, tá, é determinante, se ele é determinante ou se ele é variável, tá? Determinante quer dizer o quê? Não permite conversa. É isso e pronto, tá? Variável é assim, ó, olha, teus filhos podem nascer 25% de chance deles nascerem com olhos azuis, 25% de chance de nascer com olho castanho, 25% de chance de nascer com olho verde, 25% de chance de nascer com olhos escuros, pretos, tá? É isso. Então isso aqui é um determinante? Não, é uma variável genética, tá? Como que isso vai se confirmar? Depende de quem é teu marido, depende de quem é tua esposa, depende de quem vem complementar aqui a cadeia genética. Porque todas as células do corpo, de 100 a 300 trilhões, todas elas, cuidado com o todas, né? Porque isso é um equívoco, quase todas elas carregam o material genético suficiente para que a ciência ache o máximo, né? Vai lá, pega a célulazinha e vamos fazer um clone. Isso, tá? E não conseguiram clonar nada até hoje. O que eles fazem é uma repetição genética. O clone seria a criação do nada, não é isso. Mas aí vamos fazer só uma paradinha. Vai. Começou com uma, virou duas, que virou 4, que virou quantos trilhões que tu falou? Mas de 100 a 300 trilhões. A gente está falando de divisão celular, a gente está falando de células que se dividem e elas se especializam em algum determinado momento que a ciência não conseguiu. Já vamos chegar aí. É aí que nós vamos dar a tirada da noite, já que tu querias alguma coisa para hoje, né? Isso. Então nós temos 15 minutos para fazer esse uau, tá? Então vamos lá. Então olha só. De 100 a 300 trilhões, e entre elas, 99% delas carregam a bagagem total. Eu poderia pegar uma célula só dessas e levar para o laboratório, se houvesse um ambiente adequado, isso é tese científica, né? Mas se confirma o código está ali completinho, tá? E eu poderia, então, ter o quê? Um outro adulto, igualzinho a esse. Ok, tá. Só que não, só tem um detalhe, 99% das células. Daí, o que é o 1%? 1% são os óvulos e os espermatozoides, certo? Não são completos. Eles carregam metade da carga cromossômica. E aí, quando encontram a outra metade da laranja, que se costuma dizer, tá? Fecha-se e complementa-se, então, os pares cromossômicos para a gente ter, então, uma pessoa completa. Mas essa pessoa completa, fisicamente falando, certo? Este corpo completo, tá? Nada mais é do que o quê? A possibilidade de metade carga genética de uma origem, metade carga genética de outra origem. E juntam os dois. Até aí tranquilos, bem básico, tá? Isso. E aí vamos considerar uma situação natural, normal, útero materno. Útero materno eu tenho lá. Tá lá o óvulo, no momento adequado, lá nas trompas de falópio, chega espermatozoide, ok, encontrou adequação, fecundou. Entra o espermatozoide no óvulo. Nós já não temos mais
Nós já não temos mais, tá? Possibilidade de fecundação, porque ele já, quando acontece isso, muda pH, muda um monte de coisa, blá, 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 e se fecha. Tem um detalhe que começa aí a agonia da Juliana e outros, tá? É porque podem chegar milhares e milhares de espermatozoides ao redor de um óvulo. Por que aquele bendito conseguiu acesso se outros tantos chegaram antes dele? Porque, olha só, a ciência lá atrás, de uns 30 anos atrás, mais ou menos, não mais, até 40 anos atrás, dizia que o primeiro que chegava conseguia acesso. Não é. Não é. E aí, sabe onde é que a gente encontra a confirmação disso? Tá? Lá no capítulo 12 de Missionários. Nós não vamos dar spoiler agora, né? Lá para frente a gente vai entrar nisso. Tá? Mas lá no capítulo 12, no 13, desculpa. No 13, capítulo 13 de Missionários, a gente vai ter 1940 e tanto, e o cara tá dizendo que não é o primeiro espermatozoide. Que besteira que ele tá falando! Porque a ciência continuou dizendo que era o primeiro até 1970, 80, um pouquinho mais. Continuou dizendo que era o primeiro que chegava. O mais rápido, maior motilidade, blá, 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 chegou no óvulo, opa, entrou. Não, não é. Hoje é comprovado cientificamente de que não é o primeiro. E aí surge um outro detalhe. Se não é o primeiro, quem é que escolhe? Quem diz que entre esses centenas, milhares que estão ao redor do óvulo, é esse aqui que vai entrar? Nem foi o primeiro a chegar. Por que ele tem preferência? Ok? Começamos aí uma incógnita. Mas aconteceu, entrou. Entrou, muda o pH, muda tudo, ok. Esquece o restante. Vamos nos concentrar agora, nós temos a célula ovo. A célula ovo entra numa fase de brástula, uns nomes bem estranhos, tá? Ok? Isso mesmo, Maíra, isso mesmo. Pode falar alto aí para corrigir a gente, tá? E são fases sequenciais, tá? E começou a multiplicação. E uma vira duas, duas vira quatro, quatro vira 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, blá, 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 e aí vai indo, tá? Quando nós estivermos com algo em torno aí de 500 a 1000 células se multiplicando aqui, nós já temos a formação. Lembra aquelas bolas antigas de futebol que tinha aqueles gominhos hexagonais assim, um costuradinho no outro? Isso. Se nós olhássemos agora, nós veríamos isso. E só que ela tem duas camadas. Duas camadas. A camada de fora, que é visível, no microscópio é visível, várias célulazinhas fazendo essa bola, essa esfera, célulazinhas aqui. E pelo lado de dentro, tem uma segunda camada. Uma segunda camada. Tá? Também de célulazinhas. Como se a nossa bola tivesse duas camadas. Gominhos aqui, cada uma é uma célula. Gominhos aqui por dentro, cada uma é uma célula. Toda essa parte de fora vai virar placenta e anexos embrionários. Toda essa parte de dentro vai virar corpinho, feto, embrião. Ok? Tranquilos? Segundo enigma que a ciência não explica. Quem é que determina quais células vão para dentro, quais células ficam fora? Todas elas aqui são as tais... Célula o quê? Tronco, né? Célula tronco. Célula tronco. Todas essas são célula tronco. Aqueles protestos válidos contra a busca que o pessoal fazia de célula tronco através de embriões, tal, isso e aquilo, porque mata o embrião, obviamente, tá? É só para a gente compreender. Nesse primeiro momento da gestação, todas as células são células tronco. Por que que metade delas, ou quase a metade delas, vão se transformar em placenta e anexos embrionários? E a outra metade vai virar o embrião com todas as suas especializações. Ciência não consegue explicar ainda. Explica quando acontece, explica um diferencial no comportamento entre elas, porque elas estão, no começo, elas estão todas externas, tá? E aí, de repente, sofre uma invaginação. O que que é?
Ela está aqui, é como se algo de dentro puxasse elas para dentro e as de fora vão fechando e as de dentro vão abrindo. E aí se forma uma bola fora e uma bola dentro. Tá? Ok? Aconteceu isso. Continuamos tendo células-tronco, certo? Só que agora, nós temos uma ativação cromossômica. Porque agora começa a formação. Sistema nervoso, os olhos, o coraçãozinho, tudo isso começa a se formar. Tá? Quem faz essa ativação? Se todas as células são iguais. Terceiro enigma. Ok? Isso tudo o que é? Ciência básica. Mas nós, infelizmente, ainda não avançamos para responder esses... A gente não está no básico ainda. A gente vai ter que fazer um pouquinho mais para poder chegar no básico. Isso, tá? Não chegou ainda. Então, só para a gente entender que isso aqui, ó, isso aqui, ainda que não seja o original, isso aqui é a manifestação de nós. Tá? E depois que o sistema nervoso está formado, isso lá com algumas semaninhas só, tá? Na verdade, dias já tem o sistema nervoso, mas ele ainda é, que alguns gostam de botar categorias, né? Ele ainda é reptiliano, certo? Porque ele não tem ainda massa cinzenta, ele tem só bulbo, cerebelo, a formação básica de respiração, troca gasosa, blá, 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 bem básico. Isso é embriologia, tá, pessoal? Bem basiquinho, ok? Vocês estudaram isso lá no final do primeiro grau e lá no segundo grau. A Maíra tá lembrando bastante agora, ó, tá? Então, assim, nessa fase, tá, ou logo depois desta fase, tá, que o sistema nervoso já está praticamente formado, a gente começa a já ver a coluna vertebral, a medula se esticando, tudo isso, tá? É aquela parte que ele deixa de ser girino e começa a apontar perninhas, bracinho, começa a separar membros, tá? Então, assim, ó, ali já se tem a presença de uma determinada glândulazinha se diferenciando no sistema nervoso, tá? Essa glândulazinha, acho que o pessoal lembra o nome, né? Tá? Porque essa glândulazinha chamada pineal vai ficar extremamente ativa durante toda a gestação e ela é responsável pela maturação do corpo, inclusive como embrião, porque ela faz o controle endócrino. E tem células, é interessante, o Dr. Sérgio até, isso ele identificou, o tipo de células que ele identifica na pineal, são células dos olhos também, né, da retina, tem o mesmo tipo de célula da retina. Fotossensível. Fotossensíveis. Tem lá dentro da pineal, ou seja, lá não tem acesso à luz, mas aí os olhos passam essa informação para a pineal. Isso, mas existe uma outra teoria, tá, um pouquinho mais forte, é que, como... Vamos tentar lembrar o seguinte, assim, ó, no universo, o que é que está desconexo? Tem nada desconexo no universo. Tá tudo conectado. Se alguém tenta ficar isolado, vai se enfiar lá no meio do mar. Tá conexo com a natureza. Então, assim, não tem nada isolado. Tá tudo conexo. Isso. Isso aqui, pessoal, é um universo material, microscópico material. Tá tudo conexo. Tá? E aí tem uma outra teoria que está sendo vista agora, trabalhada, tá? É que a pineal recebe informações porque ela está na base do sistema do crânio, tá? Então, toda vez que o sistema nervoso, o cérebro, tá, a massa cinzenta é estimulado, a pineal recebe estímulo, tá? Como é que se faz a síntese da vitamina D? Como é que é? Sol. Pois é, olha só que legal. Então, nós temos outros mecanismos de sensibilidade, tá? E um mecanismo enorme chamado pele. Então, quando a pele recebe estímulo, vamos usar o termo exagerado, fotônico, né? Tá? De fótons, luz. Quando ela recebe esse estímulo, tá? Ela transmite esse estímulo para o cérebro. Ela informa isso para o cérebro. E o cérebro, por sua vez, deixa essa informação disponível. A pineal
vai trabalhar pelas informações que estão disponíveis, tá? Então, assim, ó, pega sol durante o dia e tu vai ver que à noite, se não for em excesso, à noite tu vai estar mais disposto, tá? Não uma disposição de estar, como é que eu vou dizer assim, eufórico, mas é uma disposição de sentir uma certa vitalidade, tá? Por que isso? Porque é uma recarga. Só por isso? Não. É porque a luz do sol inibe a pineal. Se inibe a pineal, tá? Estimula as gônadas. Se estimula as gônadas, nós vamos receber uma carga de endorfina, de adrenalina, que não estava na previsão normal nossa. Mas como eu tomei sol, aquilo vai estar disponível. Aí, muscularmente, eu vou estar mais alegre, mais disposto. Tá? Tudo isso por quê? Porque está tudo conectado. Juliana, 3 minutos. Então, eu dei uma viajada aqui pensando na questão da melatonina, né? A gente tem, quer falar, Paty? Não, é que eu estava buscando aqui, é o Sérgio Felipe de Oliveira? Felipe de Oliveira, se eu não me engano, ele usa um termo também, é o Zeitberger, que é um termo científico para referir a elementos-chave ambiental capazes de regular um ciclo de relógio biológico. Não sei se eu estava pensando justamente nessa questão do relógio biológico, assim, considerando os estímulos, né? A gente tem hoje em dia até com excesso de... Aí eu não vou entrar nesse campo da questão falando da ansiedade, depressão e tudo mais. Falando justamente que a questão da exposição ao sol, existem estudos de que diminui os efeitos da depressão. Mas expõe ao sol, diminui o efeito da depressão. Por quê? O contrário também é válido, ou seja, a ausência do sol deprimiria, né? Deixaria mais melancólico, mais triste. Por quê? Então, vamos deixar este tópico para o nosso próximo encontro. Mas eu acho interessante porque a gente está falando de melatonina e no texto do André Luiz, ele fala a respeito, deixa bem claro que ele fala a respeito de os hormônios como é que ele fala? Qual é que é o termo exatamente? Eu não sei, hormônios de regulagem psicológica, até tem que pegar ali no livro exatamente. E eu fico pensando, poxa, então a melatonina está associada não só à questão do nosso relógio biológico, especificamente, mas indiretamente à depressão, à melancolia, à disposição, à ativação, como você falou, a ausência da melatonina, né, a baixa melatonina ativa gônadas, então nos ativa, nos deixa ativos, nos deixa mais animados e tudo mais. Então a gente está falando de um órgão que influencia nas doenças psicológicas. Basicamente seria isso. A pineal, ela tem influência hormonal, mas que dentro do processo metabólico acaba beneficiando, ajudando ou complicando as situações psicológicas. Isso, e agora eu vou voltar para a primeira fala da noite, tá? Da mesma forma que a gente não pode pegar um autor que está em estudos e que traz teses como se fosse uma verdade única, né? Tá? Que não são probabilidades. Da mesma forma, a gente não pode pegar a pineal e, aspas, né, endeusar a pineal. Tá? A gente tem que lembrar que ela é um ponto importante para a gente estudar, porque ela se torna, não é chave, ela se torna conexão para todo o restante. Tá? Essa é a parte importante da pineal. É compreender o seguinte, assim, ó, as emoções que eu tenho, os sentimentos que eu tenho são meus, espírito, não corpo. Os pensamentos que eu produzo, o padrão os padrões, né, de pensamento, são meus, espírito, não corpo. Mas como é que interferem no corpo? Tá? Tem essa ponte, essa conexão, essa chavezinha chamada pineal. Tá? Então, quanto mais a gente compreender essa função própria de conexão entre os planos, tá? A gente vai compreender a importância da pineal, mas compreender que assim, ó, é o todo, né? É o todo. Tá? A Márcia levantou a mão. Aqui no livro, Cícero ainda fala que é a glândula da vida mental. Linkando com o que a Ju falou. Isso, mas por que é a glândula da vida mental? Porque a mente não está no corpo, certo? Então, todas as vezes... Oi? Tá, continua, por favor. Porque assim, ó, como a mente não está no corpo, a mente é o ser pensante.
A mente é o ser pensante. Quer dar um outro nome para a mente? Espírito. Pronto. Aí o que eu tenho? Eu tenho a mente com personalidade. Persona, espírito. É isso aí. Uma individualidade pensante. Atributo divino que o Pai nos dá no momento da criação, o pensamento, tá? Então, assim, o que é o pensamento? O pensamento é a capacidade de produzir, de movimentar a energia, transformar a energia, blá, 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 blá. Tá, isso, ok. Então, assim, eu penso através do quê? Da mente. A mente é a personalidade, blá, blá, blá. Então, assim, ó, são termos que a gente pode trabalhar de formas distintas para falar de uma única coisa, o indivíduo, tá? Não o indivíduo físico, mas o indivíduo no todo. Por que a pineal é a glândula mental? Porque eu pensante não é o eu cérebro. O eu pensante é eu espírito. Mas toda vez que eu pensante penso, o meu cérebro aqui se ativa. Eu posso conectar aqui, ó, eletrodos. Por mais tacanho que eu seja, tá? Por mais atrasado que eu seja evolutivamente falando, tá? Toda vez que eu, espírito, penso, o meu cérebro físico dispara pulsos elétricos. Mas por que o cérebro dispara pulso elétrico se o eu não é o eu personalidade mente é espírito? Porque está fazendo uma conexão direta, tá? Então a gente tem que tentar compreender que a pineal se torna importante no estudo, tá? Por quê? Porque ela é uma chave, tá, para várias comunicações que nós fazemos com o corpo. Ok? E diretamente relacionada a padrões também, né? Sim. É que vamos lembrar assim, olha só. A gente tem um elemento fisiológico, um elemento físico palpável, desse tamanhozinho, tá? Tamanho de um feijão, bago de feijão, um pouquinho maior que um amendoim, depende da pessoa também, tá? Essa que a gente chama de pineal, ok? Ela cumpre papéis, não é um, são papéis. Porque como glândula, ela secreta e ela interfere na secreção das demais glândulas. Então, assim, ó, ela vai criando, certo? Ela vai, aspas, interferindo em várias reações do corpo todo. Tá? E além disso, de tudo isso, de interferir em tudo isso físico, tá? Ela é a primeira a manifestar, uma das primeiras, né, na verdade, a manifestar, tá? A interferência do plano energético. O que é mais legal nessa história toda é que ele fala assim, mas tá, ok, ela faz isso tudo, mas quem manda na pineal? Quem manda na pineal é o espírito. Não tem? Exatamente, ela só obedece, né? Ela só obedece. Isso, isso, ó. Esse comentário da Juliana é que a gente tem que gravar hoje, tá? É muito importante compreender, estudar a pineal com detalhes, com mais profundidade, para a gente compreender como que isso aqui funciona. Mas principalmente para compreender como eu, espírito, lido com isso aqui, ó. Quem é que determina para a pineal, por exemplo, uma função metabólica ali, né, um controle metabólico hormonal de reações que são intensas, reações que são sexualizadas? De onde vêm esses comandos, entende? Nesse sentido. Vitor, fala para a gente já ir fechando, porque a gente passou 5 minutos. Então, vamos ter que chegar nos capítulos para frente lá, né? Não, mas é que tá à vontade de falar, né? Que daí vai ter aquela parte lá que... Isso é uma dúvida que eu tenho na leitura. Eu acabei lendo o livro inteiro em uma semana lá, fui indo para frente. Mas é uma dúvida que me veio assim, né? Na medida em que o espírito ele entra no processo reencarnatório, né? E aí ele vai ser auxiliado por muitos outros espíritos em todo o processo, desde a concepção lá, né, a gestação e tal, até os 7 anos, num fluxo, depois vai mudar, né, o que vai determinando, aí pegando a pergunta do Cícero, né, o quanto que é o próprio espírito que ainda não porque à medida em que ele volta a entrar em contato com, ele tem que adotar uma forma perispíritica, né, da mórula, né? Ele vai entrar ele vira um ponto de luz, como se fosse, né? E daí ele volta a crescer, o perispírito ele vai ganhando uma nova forma.
pelo que eu entendi. E ao mesmo tempo, quanto que esse espírito ele vai despertando de novo no seu nível de conhecimento, quanto que o próprio espírito determina isso ao longo, ou se são esses espíritos que ali estão acompanhando que vão ter esse plano reencarnatório ali ao longo. Fiquei um pouco na dúvida em relação a isso. Aí a gente já entra praticamente em mais um curso desse. A gente tem reencarnação, já é um outro desse grupo de estudo. O processo reencarnatório é extremamente tranquilo. A gente vai levar só acho que umas 10 encarnações para entender. Tá? É coisa pouca. Tá? Mas já vou te, lá, né? já vou te adiantar, Vitor, já vou te adiantar com muito carinho. Eu vou perguntar o seguinte assim, ó, tu leu em uma semana o livro, então tu não leu, tu passou os olhos, tá? Tanto é que tu acabaste de fazer uma colocação que o livro não faz. Primeira coisa, desculpa, o André Luiz, ele não leva a essa colocação que tu fez. Porque o que é que tu fez? Tu colocou assim, ó, ou é preto ou é branco. Sim. Não é? Porque o próprio André Luiz, no final do livro, não conclui. Tá? E aí, os comentários dele deixam claro o quê? Que não é uma coisa ou outra. Porque elas vão estar o tempo inteiro assim, ó. E essa é a dificuldade dele. Ele estudou e ele se formou com toda a pompa e circunstância, ele tinha um orgulho, né, grande, por isso que foi para o Umbral, tá? Um orgulho grande no quê? Naquela questão médica. É isso ou é aquilo? Ou o diagnóstico é esse ou o diagnóstico é aquele. Tem diagnóstico. Entendeu? Tá? Então, assim, ó, é a desconstrução mais forte que ele faz nos primeiros 4, 5 livros. Tá? Essa ideia do... É assim... Por que é assim ou é assado? Não, não é. É exatamente compreender essa interação que acontece, tá? Continua acontecendo pro resto da vida inteira, né? Uhum. Bom, aí gente... não é determinístico, né? É um negócio em... Isso. Existe um plano, mas ele vai se adaptando, se modulando. Uhum. Destino, determinismo... As variáveis. Todas. Aí já tem um outro curso também. A gente pode ir anotando e a gente vai fazendo pautas, assim, reencarnação e tudo mais. Isso, a gente tem que sair, que a gente tem um outro grupo agora. Vocês estão sabotando outro grupo, né? Não é 9 minutos que o outro grupo começou. Exatamente, o combinado não é a gente sabotar o outro grupo. A André, inclusive, é organizadora do outro grupo, ela acabou de sair correndo daqui porque estava atrasada para lá. Então, eu agradeço muito a participação de todo mundo. Vai ficar o link para quem não assistiu. Então, as perguntas que, por acaso, não conseguiram fazer aqui, aí, Lê, Sabrina, Jana, todo mundo que não conseguiu participar hoje, mandem as perguntas para a gente no grupo que a gente vai respondendo durante a semana. Beleza, gente? Muito obrigada. Desculpa sair rapidão, assim. Daqui a 15 dias a gente... Obrigado, Neide. Bom te ver. Valeu. Beijo. Tchau. Tchau, Neide. Tchau, Lúcia. Tchau, gente. Tchau, Marcinha. Tchau, Lúcia. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, Neide. Boa noite. Obrigada.